estarmos novamente juntos, que a graça de Jesus seja uma constante nas vossas vidas. No domingo passado, dia 10, nós refletimos um pouco acerca da vida e ministério de Paulo, no capítulo 4 da sua segunda carta aos Coríntios, onde falamos da comunicação e do seu caráter de Paulo. Hoje gostaria de concluir esta mensagem, este estudo, falando da sua pessoa, da sua abnegação e autoridade ministerial. O verso 7, começamos por aqui, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 7, diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo enfrentou tristezas, lágrimas, perplexidades e receios. E eu gostaria de vos fazer uma pergunta: podemos nós, como servos de Deus, sofrer da mesma forma? Não somos anjos, somos seres frágeis. Paulo usa a expressão vasos de barro. Isto mostra que somos portadores das fraquezas humanas, da natureza humana. Mas o vaso de barro contém o tesouro de Deus, que é o Evangelho, que é o poder de Deus de libertação do perdido. Assim, tanto somos vasos de barro como portadores de um tesouro. E os versos seguintes, Paulo fala sobre isto. Diz que tem receios, mas permanece forte. Está cercado de inimigos, mas não está preso. É afligido, mas não é vencido. Está perplexo, mas não se desespera. Isto é ser vaso de barro e, ao mesmo tempo, manifestarmos o poder de Deus, o tal tesouro de Deus. Concluímos aqui que a vida cristã não é total remoção da fraqueza, nem total manifestação do poder de Deus. É antes a manifestação do poder de Deus através da fraqueza humana. O que é que tudo isto significa? Significa que a fraqueza humana nunca irá limitar o poder de Deus. Tudo isto para que o mundo possa ver que o poder e a glória do ministério e da vida cristã não são de nós mesmos, mas de Deus. Portanto, nós apenas somos portadores do tal tesouro, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, para que este poder se manifeste na vida do semelhante, na vida do outro, para que Deus seja glorificado. Portanto, aqui a glória nunca é do homem, nós apenas somos instrumentos, não mais do que isto. De seguida, Paulo fala do preço do ministério. Está lá dos versos 8 até ao verso 15, aconselho-vos a fazer esta leitura. O ministério é glorioso, mas o preço pode ser muito alto. E quem conhece um pouco a vida ministerial de Paulo comprova isto mesmo. Parece que o homem não teve outra coisa que não fosse sofrimentos, aflições, tribulações, naufrágios, apedrejamentos, tanta coisa que ele sofreu. Claro que encontramos lá também tanto poder de Deus e tanta coisa que Deus fez através dele. Mas isto é dizer que no ministério muitas vezes há um preço muito alto a ser pago. O princípio mais importante do preço do ministério é que a morte precede a vida. Jesus é exemplo disto. Vida inteira de oposição, de tristeza, pesar e aflição. Isaías chamou-o de homem de dores. Por fim, a sua morte. E há um princípio divino para a morte. Diz lá o verso 11
da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, entregues à morte por causa de Jesus. O que é que Paulo está aqui a dizer? É por meio da aflição e da tribulação e do sofrimento que nós devemos muitas vezes exercer o nosso ministério. Ao administrarmos vida aos outros, devemos compartilhar do sofrimento de Cristo. Paulo, qual era a sua motivação ministerial? Anunciar, implantar igrejas, evangelizar, abençoar vidas, falar de Jesus aos demais. E como é que ele pagou este preço? Com sofrimentos. Por fim, até com a sua própria vida. Ele foi um dos mártires lá em Roma. Portanto, há aqui uma divina união no sofrimento, o nosso sofrimento e Cristo. João 15:20 diz: não é o servo maior que o seu Senhor. São palavras de Jesus. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Perdão. Também perseguirão a vós outros. Há aqui uma comunhão de sofrimento de Cristo. Há aqui uma simbiose, há aqui uma ligação estreita entre servirmos com o sofrimento e abençoarmos as vidas com o Evangelho, o tal tesouro na vida, na nossa vida, na nossa fragilidade. É uma experiência constante de morrer/viver. Significa isto que estamos tão vinculados à causa de Cristo e sua obra que nos mortificamos. Já vamos ver o que é que isto significa. Paulo está a dizer que, e disse isto aos Romanos, no capítulo 8, verso 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Verso 11. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O quebrantar o homem exterior. O morrer do próprio eu. Dia após dia permite que a vida e a glórias divinas que há no nosso interior afugentem, dissipem o poder das trevas para o louvor de Deus. Há uma renúncia, há um quebrantamento. Há um dizer não ao ego. Há um dizer não ao eu. Nada de exaltação, nada de soberba, nada de honras de homens. E isto é mortificar a cada dia a nossa carne. Porque a nossa carne quer a exaltação do ego, a exaltação de nós mesmos. É o que a nossa carne pede. Mas o sermos portadores desta mensagem não é para que nós possamos sobressair, não é para que o homem seja destacado, mas para que Deus seja glorificado. Outros serão abençoados através da nossa fragilidade, porque abençoamos não a nossa vida, mas aquilo que está em nós, como já vimos, o tesouro de Deus. É necessário que o Espírito e a vida se manifestem através de nós. Deve haver uma constante operação de morte e uma crucificação de nós mesmos. O princípio natural, o princípio humano é este: glorificação do eu, autoexaltação, conforto e ganância. Mas o princípio da cruz é crucificação da carne, morte, não às vezes, mas sempre. Por isso é que Paulo está a dizer que cada dia se deixava crucificar. Porque havia coisas que queriam brotar dele e queriam exaltar o seu ministério, a sua pessoa, e ele reduzia isso tudo à servidão. Então este é o sentimento de abnegação do servo. Muitas vezes servir a Deus implica
pagar um preço muito alto. É aqui que o Espírito Santo se manifesta nas nossas vidas. Quanto mais mortificarmos, quanto mais nos humilharmos, mais o Senhor é glorificado através das nossas vidas. Por fim, a autoridade do seu ministério, os versos 16 até o verso 18, passo a ler. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Porque a nossa, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporais e as que se não vê são eternas. De onde vem então o poder para exercer o ministério de Paulo? Apesar do seu corpo físico estar em declínio, ele recebe força interior da parte de Deus para exercer o mesmo. Segundo, o seu sofrimento é mínimo em comparação com a glória que o aguarda. Terceiro, o seu sofrimento resultará em vida eterna. Ele tem uma convicção de esperança fantástica. Ele tem o seu alvo, o seu foco. Ele está a olhar para o futuro, ele está a olhar para aquilo que nos espera. Sabe que nesta vida o que mais nos espera são sofrimentos, são prisões, é a morte, é tudo aquilo que nós já falámos, a sua renúncia, tudo aquilo. Mas o que nos espera é algo tremendo. Uma força interior de Deus, uma glória que o aguarda, uma vida eterna que está à sua espera, que está à sua disposição. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporais e as que se não vê são eternas. Este olhar de Paulo para o céu e para Jesus dá-lhe forças para exercer o seu ministério para o qual Deus o chamou. Por isso é que a Bíblia diz, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar tem que estar nele. Não pode estar nas circunstâncias, não pode estar na nossa vida. Tudo isto é frágil, tudo isto é passageiro, tudo isto é efêmero, mas o que nos espera é glorioso. O poder de Deus é tudo quanto importa em nossa vida e ministério, mesmo que tenhamos que morrer no exercício do mesmo. E foi isto mesmo que aconteceu com Paulo, e é aqui mesmo que eu termino esta partilha, que ele combateu o bom combate, guardou a fé, agora esperava uma coroa de glória. Foi um mártir, morreu em Roma, anos de prisão, depois o imperador mandou-o decapitar e pagou com a sua própria vida. Como tantos por este mundo fora estão a sofrer de uma forma incrível a sua fé, o seu ministério, mas o que é que isto importa? A nossa vida é passageira, tudo aqui é temporal, mas se nós estivermos focados em Deus e naquilo que nos espera, vale a pena sofrer. Vale a pena sofrer por amor ao Senhor. Vale a pena pagar o preço. Jesus pagou um preço muito alto. Diz lá o autor da Epístola aos Hebreus que ele aprendeu a obediência por meio de tudo aquilo que sofreu, padeceu. Então, não fiquemos contristados, nem desesperados, nem perplexos, se estejamos a viver circunstâncias aflitas, mas que o nosso foco seja servir a Deus com o tesouro que Ele colocou dentro de nós e também com a esperança de sermos galardoados e sermos recompensados com aquilo que Ele tem para nós na eternidade. Que Deus ricamente te abençoe e continue atento às mensagens
e estejamos novamente juntos num futuro próximo para partilharmos mais da Palavra de Deus. Que Deus ricamente te abençoe, é o meu sincero desejo.